Oi, gente, eu sou a Eloá. Eu sou a Aline. E tá começando mais um Pod Esse. Hoje temos a ilustre presença, gente. Aqui na nossa... As três chapas. Temos Independência Jovem, Merak e... Gente, vamos assim, pontuar um negócio muito importante. Você é do primeiro ano, assim, é uma novidade esse negócio de três chapas dentro da nossa escola. Nunca teve. É algo muito interessante, né, Aline? Porque, tipo assim, mostra que os alunos estão engajados. Eles gostam da nossa escola e querem, principalmente, lutar pela nossa escola. Pelo que eu vi, vocês estão na escola. Bom, a gente fez 3 perguntas para vocês. E aí, nessas 3 perguntas, vocês podem ir apresentando um pouco sobre a proposta de vocês, enfim. Apontando aqui também, falem um pouquinho da área de vocês, o que vocês estão achando desse legal, porque é verdade para todo mundo. Enfim, deixa eu colocar aqui. Um monte de coisa. Começando pela Merak, né, Flávia? Fala um pouquinho sobre você. Como vocês abordam um possível conflito entre a administração da escola e os alunos? A gente sabe que sempre tem de conflito, né? Tipo, os alunos ficaram tão... ou escola. Quais estratégias vocês usariam para mediar, né? Pra resolver esse conflito dos alunos e do corpo docente? Oi, gente, eu sou a Flávia, sou social media do Merak. E para resolver isso, acho que seria mais na base da conversa. A nossa chapa toda é resolvida na base da conversa, da comunicação, a gente pesa muito por isso. E eu acho que a gente resolveria mais com isso, conversando com as pessoas, chegando em um acordo. Quer ir pra... Bom, agora a pergunta vai direcionada para a Independência Jovem. Em um cenário onde há um desinteresse crescente dos alunos em participar das atividades do Grêmio, como você pretende engajar os estudantes a motivá-lo a se envolver mais ativamente? Como meio que fazer porta de voz para os alunos irem mais das coisas. participar das coisas, serem mais ativos. Isso, ativos. Certo aqui. Longe. Tá Não sei tudo se bem, vai relaxa. ficar muito, mas acho que uma das formas da gente conseguir fazer a gente é a comunicação, né? Tipo, falta comunicação com os alunos, tipo, tem um evento na escola e falta comunicar os alunos e muitas vezes eles não se portam, tipo, falar qualquer coisa e deixa de lado. E comunicação, né? Basicamente. Passar melhores recados, deixar uma cara mais do público, né? Uma coisa mais aceitável para as pessoas, mais leve. Fala um pouquinho de você, né? Que você só respondeu a pergunta, você não falou de você, da sua chapa. Eu sou o presidente da chapa Independência Jovem, que é o 11. É isso. Assim, agora... Lívia, desculpa, mas fala um pouquinho de você, um pouquinho da sua chapa, né? A chapa Fúria. Então, a pergunta é a seguinte. Com a crescente preocupação sobre a saúde mental dos estudantes, quais iniciativas o Grêmio pode implementar para promover o bem-estar psicológico dos alunos? A gente sabe que essas questões psicológicas é uma pauta muito grande, né? Principalmente dentro das escolas, né? A escola ela tem a psicóloga, né? Que ela vai começar com os projetos de... reunião com o pessoal, né? Aquelas reuniões com todo... Isso, exatamente, com terapia coletiva. Então, assim, como que a chapa de vocês, ela vai administrar essas questões psicológicas e trazer também essas pautas, porque tem muita pauta, né, gente, psicológica, muitos transtornos que acabam sendo, muitas vezes, ignorados, às vezes, a ignorá-los. Então, assim, como que vocês vão trazer isso? Oi, gente, eu sou a Lívia, sou a presidente da Chapa Fúria, número 24. E, juntamente com a psicóloga da escola e nossa chapa em si, ela é muito amiga dos alunos. A gente não pretende ser o tipo de grêmio que vai tomar as decisões sem conversar com os alunos ou só fazer uma conversa só Grêmio e gestão. Grêmio e gestão, não. A gente vai fazer pesquisas com os alunos, a gente vai fazer várias campanhas de conscientização sobre essas questões de doenças psicológicas, tipo ansiedade, depressão, transtornos alimentares também, porque envolve psicológico.
A gente pode fazer 1 milhão de campanhas de conscientização, murais, cartazes, 1 milhão de posts no nosso Instagram também, porque o nosso Instagram tá com uma visibilidade muito boa, graças a Deus. E junto com a psicóloga da escola, a gente pode fazer essas pesquisas para ver, tipo, quais são, por exemplo, se as pessoas se sentem confortáveis, né, as meninas principalmente, a gente conversar quais são suas maiores inseguranças em relação, sei lá, sua vida acadêmica, por exemplo. E aí eles falam, preocupação com vestibular, sei lá. E aí isso acarreta em ansiedade e tal. E a gente pode fazer um projeto coletivo com a psicóloga da escola para trabalhar essas questões, sempre perguntando para os alunos o que eles querem, o que eles querem trabalhar, o que eles precisam trabalhar. Agora, a gente tem uma dinâmica. Bate-bola, né? Acho que é tipo um bate-bola. Explica aí, Aline, pra eles. Bom, eu e a Eloá montamos uma dinâmica para vocês, onde a gente vai sortear perguntas. Vão ser 2 perguntas direcionadas a cada chapa. E aí vocês vão responder essas perguntas. Então, tipo assim, complementinho. Então, por exemplo, a Flávia tirou aqui, tirei tal pergunta. Ó, aí você vai poder direcionar essa pergunta para chapa. A outra pessoa bater, né? Pode também 2 minutos. E complementando, o tempo de vocês, que vocês vão ter 2 minutos, Isso, 3 isso, 3 minutos para responder, e acho que... Não, Relaxa. Não, então, vamos lá. Quem tirar a 1? Tira o 1, vai, gente. Sei? Então tá. Aí, pode começar. Na sua opinião, qual a proposta e chapa mais criticada? Então, eu acho que a chapa que foi mais criticada, pelo que eu vi, pelo que eu ouvi das pessoas falando, foi a chapa Fúria. Acho que... Eu não sei muito bem o porquê, mas também sei mais ou menos. Por conta acho que mais brigas e discussões, acho que por falta de comunicação das duas chapas. E eu acho que por isso acarretou em muita fofoca e muita intriga. Assim, acho que desnecessária até. Acho que isso poderia melhorar se a gente tivesse comunicação entre os líderes dessas chapas, porque não envolveu só a 7 nem a 24, e sim a 11 também. E eu acho que por falta de comunicação acarretou em muito problema e muita confusão entre as chapas, coisas que não deveriam rolar. E eu acho que isso, assim, não deveria rolar, porque são chapas que estão aqui pela escola e que isso, assim, tipo, só causa intriga entre os alunos, coisas que a escola não quer, sabe? Então, acho que é isso, gente. Acho que... Pode. Então, teve sim alguns problemas de comunicação na nossa chapa, mas foi bem antes da gente começar a divulgação das nossas propostas, porque a gente estava primeiro alinhando com os integrantes da chapa o que a gente ia falar, se estava tudo combinado, se estava tudo certinho para ser dito. E uma coisa muito importante que eu quero deixar bem claro também é que os integrantes da chapa Fúria, todos eles estão na chapa porque eles querem estar. A gente não chamou ninguém por popularidade, a gente não chegou na pessoa e falou, você tá dentro, acabou, você não tem escolha. E se a pessoa quisesse sair também, como teve pessoas que quiseram desistir da nossa chapa, a gente super aceitou, conversou, dialogou, enfim. Eu e a Jade, né, que somos a líder e a vice, a gente conversa muito com as pessoas. E os problemas que deram em relação às outras chapas foi por questão de, aparentemente, né, supostamente, um roubo de propostas. Porque antes, a chapa 24 e a chapa Fúria, ou a chapa Merak, eram uma só. Só que, por algumas questões um pouco até preconceituosas, a chapa se desfez, virou 2 separadas, mas junto com essa separação, eles levaram a proposta que eu escrevi completamente sozinha. E publicaram dizendo que era deles, enfim. Por isso que deu esse bafafá todo. A gente teve que publicar uma nota de repúdio, eles tiveram que publicar uma nota de pedido de desculpas, mas a gente já se resolveu. Tanto que a gente conversa com todos os integrantes das outras chapas normalmente. E em relação à chapa 11, eu não vi ter dado nenhum problema em relação a eles, tanto que nenhum deles chegou para conversar com a gente. Os únicos problemas foi porque alguns cartazes foram rasgados e a gente não sabia se tinha sido a 7 ou a 11. Também rasgaram da 11 e não sabiam se tinha sido a gente ou se tinha sido a 7, enfim.
questões desse tipo que realmente não foram conversadas porque não tem o que conversar, a gente não tem provas de nada, a gente não viu acontecer nada. E também eu acho um pouco incoerente as outras chapas questionarem esse tipo de coisa, sendo que não é uma via de uma mão só, entendeu? É uma via de duas mãos, tem duas pessoas. Desculpa, tá? Tudo bem. Flávia, a próxima. Agradeço de novo, tá? Por vocês responderem a pergunta. Desculpa cortar, né? Tá, tudo bem, relaxa. A gente também acaba esquecendo, a gente vai se empolgando aqui e esquece. Como vocês pretendem manter os alunos seguros? Pra quem que você quer direcionar? Eu acho que Eu acho que depende do tipo de segurança que a gente está falando. A gente não tem como a gente fazer nada fora da escola, porque, tipo, tem nem esse poder para fazer algo fora. A gente pode propor ideias que possam deixar os alunos mais seguros, tipo, como mais confortáveis no ambiente. Por exemplo, a gente tem algumas ideias de uma roda feminina, que a gente quer fazer um ambiente para que as mulheres possam comunicar com outras mulheres, expressar seus sentimentos, insegurança, o que for, com outras mulheres, que, tipo, muitas vezes as mulheres se coisa na escola e, tipo, não tem com quem falar, e a gente acha que um ambiente assim seria acolhedor. A gente tem algumas propostas também, que a gente tem pensado de eventos para a gente fazer contra o capacitismo, contra o racismo. A gente pensou no Dia da Consciência Negra, fazer um Abril Azul, que é o mês da consciência do autismo. A gente tem algumas propostas para deixar o ambiente mais acolhedor, porque não tem como a gente falar que vai fazer uma segurança na escola, que vai fazer alguma coisa que é impossível. Tipo, não posso prometer nada, porque isso é algo, tipo, muito único de cada aluno. Não tem como eu simplesmente falar que a gente não vai acontecer mais nada, não vai ter mais brigas, não vai ter mais racismo, não vai ter mais isso, porque isso é impossível. A gente pode propor ideias que ajudem a combater, porque a consciência é de cada um. A gente não pode simplesmente pegar essa ideia e colocar na cabeça das pessoas. Passa aí, Aline. Licença. O que você acha sobre o vandalismo dos cartazes das chapas? Eu quero direcionar isso para a chapa 24. Nós somos completamente contra, até porque os primeiros cartazes da escola que foram rasgados, eu tenho certeza que foram os nossos. Quando a gente começou a colagem de cartazes, foi numa segunda-feira, onde a turma da 2B, né, que é majoritariamente representantes da Merak, eles não estavam na escola, e no dia seguinte, quando eles vieram para a escola, já começou a aparecer alguns cartazes rasgados. Não tô falando nada, só tô jogando os fatos aqui. E a gente também viu cartazes de outras chapas que foram rasgados e até tirados do lugar. A gente viu cartazes de outras chapas no lixo também. E assim como o Matheus recolou um cartaz nosso que ele viu que estava rasgado, a gente também fez isso com a chapa deles e com um cartaz específico da Merak. Um cartaz não, um panfletinho específico da Merak que estava largado no chão, a gente colou de volta. A gente é completamente contra, a gente não rasgou cartaz de ninguém até agora. Os cartazes nossos que a gente colou, todos eles foram bem posicionados, a gente não colocou em cima do cartaz de ninguém. E também não rasgamos nenhum deles. Lembrando que tem 2 minutos, tá? Certo. Eu quero falar que, tipo, a chapa 24 se diz contra esse negócio de cartazes, mas hoje no intervalo, quando eu desci, eu vi eles colando cartazes sobre o nosso. Eu, inclusive, fui lá e retirei, tinha 3 colados, eu retirei e comuniquei com a Eloá, que ela é presidente do... Sim, eu fui comunicada sobre isso. Inclusive, falaram que isso, e foi bem óbvio que isso veio das líderes da chapa 24, que se dizem contra. Peraí, esse copo tá aqui. Nem tem nada aqui dentro. Mas enfim, ordem, Padilha. Você acha que alguma chapa não vai cumprir? Sim, inclusive a 24, que falaram que ia mudar o cardápio da escola, que é uma coisa impossível, que não tem como fazer isso. A gente conversou com a direção, ela falou que isso é impossível, que inclusive tem uma nutricionista que vem na escola assinar um documento para ver se está sendo seguido com a ordem, que é impossível mudar o cardápio, não tem como. Isso. E algumas das outras propostas, como falaram que iam colocar atletismo na escola, falaram que mudar a rede, que já foi mudada, e algumas outras propostas aí que já aconteceram e estão
querendo só, sei lá. Em relação ao cardápio, quando eu publiquei no nosso Instagram que a gente ia fazer mudança nisso, eu acho que o pessoal pensou que a gente estava querendo mudar completamente o cardápio da escola, né? Ai, vamos servir um banquete aqui. Não, gente, não é isso. Tanto que a proposta que fez a gente ter essa ideia foi dada pela Miriam ano passado, e o Grêmio do ano passado não conseguiu executar. E a gente vai fazer uma pesquisa com os alunos para ver quantos deles são vegetarianos, veganos, para a gente tentar incluir isso no cardápio. Foi conversado com a gestão, com o Márcio e com a Miriam, eles super aprovaram, tanto que a ideia foi deles ano passado. E em relação a, qual era o outro? As redes, a gente está falando da outra rede que fica do lado de fora, que não foi trocada. E as redes das traves também, que ficam do lado de fora, que também não foram trocadas. O que você acha sobre plágio durante o período eleitoral? Bem, eu não vi se sobre a nossa chapa teve plágios, porque as nossas ideias são originais. A gente pegou ideias que, por exemplo, eu e o Enzo, que é o meu vice, que a gente criou, como, por exemplo, para a interclasse, que a gente tinha visto que algumas outras chapas estavam querendo usar isso. Não me lembro qual chapa foi, mas foi uma ideia, por exemplo, do Enzo. A gente... Mas, por exemplo, na nossa chapa a gente não viu nenhum plágio, acredito eu, e a gente não pode ver ninguém. Quer responder? Me perdi já, desculpa. Quer responder? Bem, essa pergunta eu quero fazer para a Lívia de novo. Quero falar, o que você acha sobre os rumores de uma chapa estar sendo considerada invisível? Não sei qual chapa seria essa, porque todas as chapas eu acredito que está tendo uma visibilidade bem boa, principalmente a nossa, porque a nossa é a com mais seguidores no Instagram. Um vídeo nosso que a gente publicou ontem, em menos de 24 horas, pegou 1000 visualizações. E todas as outras chapas também, a gente viu cartazes deles, a gente viu as propostas deles no Instagram também. Teve uma, sim, que eu acredito que está tendo menos visibilidade, mas eu acho que isso não é coerente, não é responsabilidade das chapas falar sobre, é responsabilidade dos alunos. Os alunos que dão essa visibilidade para eles, não é outros integrantes de outras chapas. Tanto que, tanto eu quanto os outros presidentes, a gente segue as outras chapas no Instagram também. Então, tá todo mundo apoiando todo mundo. Assim, gente. Eu ouvi um pouquinho de vocês desse período eleitoral. Pode começar, Flávia. Falando um pouquinho mais sobre como é que tá sendo para vocês, como é que tá a chapa. Dentro do chapa, eu quis entrar, deixar isso claro, foi eu. E eu imaginei que seria diferente. Tipo, eu imaginei sim que teria assim, discussões, brigas, mas eu não imaginei que seria tanta. Porque eu não acho que tá sendo algo pacífico. Não acho que seja isso, porque tá rolando muita coisa direta, muita coisa que, como eu disse antes, não deveria rolar. Enfim, eu acho que eu imaginava diferente. Assim, eu imaginava uma coisa sendo mais pacífica, porque eu me vi muito no Grêmio do ano passado, que eu não via discussão, não via nada. Então eu acho que eu via como uma coisa mais pacífica, sabe? Eu não imaginava que seria tanta coisa, uma coisa tão grande. Uma coisa que acaba até cansando todo mundo aqui. Não só uma chapa, como todas. É algo que cansa de verdade. É que eu acho que, tipo, isso é novidade isso para todo mundo aqui ter mais de uma chapa. Então, eu acho que automaticamente acaba tendo essas confusões, não da proporção que. Mas acaba tendo essas. Também para todo mundo. Principalmente o pessoal do primeiro, que não conhecia, não sabia como é que era essas questões. Essa escola que é P. Rapidinho, antes de responderem. Aline, como é que tá sendo, tipo, pra você, né, que é do primeiro ano, que acabou de chegar, essas questões Grêmio aqui dentro? Eu vim de uma escola estadual antes também, e, tipo, acho que em quase nenhuma escola estadual em que eu passei, tipo, nunca tiveram essa iniciativa por grêmios. Então, tipo, sempre foi, no mínimo, só uma chapa que participou. Então, eu acho isso muito lindo da parte de vocês. Pode responder.
Então, gente, é a minha primeira vez participando do Grêmio Estudantil também. Eu já tive outras oportunidades de ser líder dentro da escola, que foi ano passado, e esse ano também eu fui eleita como líder de sala. Claro que não é na mesma proporção o chance de responsabilidade que a gente tem que ter, mas eu acho incrível o projeto, principalmente ter 3 chapas concorrentes. Essa questão de, rasgar cartaz, competição, tretas e tal. Gente, eu tô adorando. Eu sou muito competitiva, eu sou extremamente competitiva. E quando eu vi que o pessoal tava realmente levando a sério, eu falei, então agora eu também vou levar a sério. Era isso que eu queria. Vocês querem fogo no parquinho? Eu vou botar fogo no parquinho. Exatamente. Eu tô aproveitando essas oportunidades de ritos, tá atacando outra etapa, não sei o quê, pra mostrar o nível de serenidade que eu tenho, o nível de confiança que eu tenho. Porque apesar de diversas vezes que a etapa já foi atacada, a Fúria, a gente continua firme e forte e crescendo cada vez mais. E a gente não diminui ninguém por causa disso, nenhuma chapa, acredito eu, né? Mas acredito eu que nenhuma chapa foi diminuída pelo nosso potencial ter crescido. E, eu tô adorando tudo isso. Adorando muito. Esse aqui, tipo, é o meu 3º ano, Grêmio. No passado eu fiz parte da área de esportes. A gente teve um papel bem importante no Grêmio ano passado, fazendo coisas que não eram da nossa área, diversas coisas, porque a Miriam puxava muito da gente, a gente fazia diversas coisas, que nem um cardápio. A Lívia tinha falado antes, tinha dado uma das ideias com a Lívia. Foi eu, o Enzo, que chegou e conversou com ela também, que foi pro dia da... Não me lembro o dia, mas acho que foi pro dia da paz, que ela tinha pedido pra gente, a gente deu a ideia sobre vegano. Ela conversou diretamente comigo, com o Enzo, antes de conversar com todo mundo. Não lembro se ela conversou com outros depois, mas a primeira pessoa a conversar foi comigo, com o Enzo. E pra mim, essa competição do Grêmio, pra mim, tipo, as pessoas estão competindo coisas meio, sei lá, meio bobeiras, porque eu acho que quem ganhar tem que fazer um bom trabalho. Não, pra mim, quero que a minha chapa ganhe, porque eu tô participando dela, mas se a outra chapa ganhar, eu quero que faça um bom trabalho, porque, tipo, é a gente que vai estar sobre esse Grêmio. Então, Vocês são a nossa voz, né? Tipo, precisar, vocês vão ter que fazer, né? Vocês se vira e faz. basicamente. E é isso. Basicamente, que a gente, eu acho, né? Então, mas pra mim tá sendo bem tranquilo. Esse negócio de Grêmio não tá sendo tão cansativo. No passado eu já tive muita experiência com isso, a gente já teve que fazer muitas coisas, passava horas e horas pensando no que fazer. Então, é só mais um pouco do que foi ano passado. E com essa experiência, eu acho que a gente pode fazer coisas diferentes, né? Porque a nossa chapa, a gente já tem uma boa experiência, já sabe como é que funcionam as coisas dentro da diretoria e não tá propondo coisas inviáveis. Bom, antes da gente encerrar o nosso podcast, todo mundo sabe em que a nossa escola está correndo risco de fechar. E que isso é uma coisa que acho que ninguém aqui quer que isso aconteça. Então, tipo, além de outras propostas sobre melhorias das escolas, tipo, qual uma proposta além que vocês podem fazer, tipo, para melhorar isso e a nossa escola não ter esse risco? A Chapa Fúria está sendo apoiada pela UMES, né? Eu acredito que qualquer outra chapa que se eleger, eles vão apoiar também, porque eles não estão apoiando só uma chapa, eles estão apoiando a nossa escola, né? Mas está apoiando nós porque a gente tem contatos com pessoas de lá. Uma das membros da nossa chapa, ela tem contato com, acho que é diretora ou é coordenadora geral, alguma coisa assim, da UMES. E além dos projetos pedagógicos de incentivo a aumentar a presença, a realização das plataformas, que vão ter premiações, né? Porque ninguém vai fazer só porque a escola vai fechar. Então, Tem pessoas... Nossa, eu vou pra escola porque eu gosto de ir pra escola. Não vou ganhar Então, nada a em gente está troca. planejando um monte de eventos que vão fazer as pessoas terem uma experiência incrível dentro da escola, que vai fazer elas pegarem um apego e realmente quererem vir pra cá porque elas querem. Não porque estão sendo obrigadas pelo governo, sabe? Tanto na minha sala também, que tá uma situação preocupantíssima, porque tem 15 pessoas na chamada, 10 pessoas que vêm pra escola todo dia, e tá correndo risco de fechar. E se minha sala fechar, a escola inteira, consequentemente, vai ficar mais ameaçada ainda. Então, a UMES e a nossa chapa, a gente tá trabalhando muito essas questões, muitos projetos pedagógicos. É isso, gente. Assim, uma das formas de a escola não fechar é gerar visibilidade. A gente tem pensado em algumas gincanas, algumas que gerem visibilidade para a escola, que as pessoas olhem com outro olhar. E uma das coisas que está
ferrando a nossa escola é a frequência e a falta de fazer atividades. A gente conversou com o Márcio e precisa de cerca de 90% de frequência anual dos alunos, que é um número muito alto, que a gente está com 75%. É um número bem abaixo. Então, a gente tem pensado em algumas coisas para cumprir, como premiar os alunos com maior frequência, para incentivar os alunos a vir para a escola, que é uma forma que eu acho que o aluno, tem um incentivo a mais. Olha, eu vou estar indo para a escola, vai ser legal ter mais frequência. Por mais que seja uma coisa básica, é algo interessante, porque dá um incentivo a mais. A gente pensou em fazer o atleta do mês, que é dar um troféuzinho, algum prêmio a mais para o atleta do mês que tiver a melhor frequência, tiver o melhor desempenho, que pode ser voltado dentro que participa das atividades lá no ginásio, vôlei quanto do futebol, ou se tiver algum outro esporte ali, que a gente está pensando em colocar alguns a mais para diversificar, para incluir as pessoas, como por exemplo, o futebol feminino, que é interessante para as mulheres. A atividade é uma das formas que a gente quer trazer olhar para a escola para não fechar. Bom, enquanto a isso, a gente está pensando em tornar o ambiente escolar mais leve. Então, acho que a gente está querendo fazer coisas que cabem no bolso da escola. Acho que todas as chapas aqui estão querendo fazer isso, coisas que cabem no bolso da escola. Então, o que a gente está pensando em fazer eu até falei com as meninas sobre, que é premiar a sala com mais frequência. O aluno do mês também, o Prêmio Godoy vai ter uma sessão de pipoca que a gente vai dar 5 filmes para eles escolherem. E vai ser 10 alunos que vão ganhar o Prêmio Godoy. Então, esses 10 alunos vão escolher o filme para assistir dos 5 que a gente vai dar. Então, premiar os alunos com mais frequência, ou seja, a gente vai dar 3 caixas de bombom para a sala. Tá ótimo. Oxi, eu tô louca pra ganhar uma caixa de bombom. Oxi. Enfim, para eles dividirem entre si. Se não der 3 caixas de bombom, porque tem salas aqui que são enormes, a gente vai dar 4, a gente vai sair pesquisando o que os alunos mais querem, e também a gente vai poder mudar, pirulito, a gente quer pirulito na sala, dividir com vocês. Enfim, a gente quer fazer isso, a gente quer incentivar os alunos a vir para a escola, a tornar o ambiente escolar uma coisa mais leve, não uma coisa tão pesada, tipo, estuda. Não, a gente não quer isso, porque a gente sabe o quanto isso é cansativo pra gente. Então, enfim, a gente pensou em Uno, jogo de mesa, coisa que não tem na escola, porque a gente já tem vôlei, a gente tem futebol. Então a gente pensou nisso. Tipo, xadrez, que eu percebi que tem gente que gosta muito. Tem gente que gosta muito de Uno também, a minha sala adora Uno. Então a gente pensou em coisas baratas que fazem a gente feliz. Tipo, porque o Uno ali de vez em quando com os amigos faz a gente muito feliz. Então a gente pensou nisso. Ai, gente, obrigada por terem vindo aqui. Foi uma conversa bem gostosa. Deu pra gente colocar as cartas na mesa, né? Deu pra todo mundo esclarecer tudo. Eu agradeço demais pela participação de vocês, que é uma coisa. Tudo bem. Eu agradeço demais a participação de vocês. Torço aqui pra todos vocês. Né? Vai dar tudo certo. Calmem. Continuem fazendo as propostas de vocês, continuem estando do jeito que vocês estão estando aqui, tipo, dando tudo certo. Eu já olhei no Instagram de cada um de vocês. E é isso, então, tipo, propostas realmente muito boas, criadas por pessoas. Obrigada por terem participado. Obrigado. E é isso, gente. A gente vai ficando por aqui. Tchau! Tchau!